Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo. Hoje nós vamos trabalhar na doutrina A Vontade de Deus. Só recapitular um pouco dos temas das últimas aulas, que inclusive está aqui no nosso canal da igreja. Nós falamos sobre o ser de Deus, transcendência e imanência. Falamos do ser de Deus enquanto os seus atributos. Falamos do ser de Deus na última sexta-feira acerca da Trindade, um em essência, três em pessoa. E hoje nós vamos falar então da vontade de Deus. Para isso, eu já quero iniciar com alguns textos, para nós vermos como que as Escrituras abordam esse tema e como ele é revelado a nós. Vamos aqui então trabalhar acerca da vontade de Deus. Convido você já a acompanhar na sua própria Bíblia, mas eu também vou projetar em tela os textos. Veja comigo Jó, capítulo 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então aqui a gente já tem, Deus pode todas as coisas e aquilo que Ele planeja irá se concretizar. Não há impedimentos para a vontade de Deus. Em Daniel, capítulo 4, versículo 35. Todos os moradores da terra são por Ele reputados em nada e, segundo a sua vontade, Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Veja então que Deus ele faz cumprir a sua vontade, utilizando aqui o exército do céu e os moradores da terra. E não há quem lhe possa deter a vontade, quando assim ele se propõe, quando assim é o seu propósito. E ninguém pode questionar nesse sentido. O Salmo 115, versículo 3 diz: o céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Então, o Senhor está no céu, Ele está no seu trono e tudo Ele faz como lhe agrada. Ele não precisa do conselho de ninguém, Ele já é sábio em si mesmo e aquilo que Ele planeja, orquestra e aquilo que Ele executa, Ele faz de acordo com a sua vontade, o seu agrado, a sua volição, a sua inclinação. Vamos ver mais um último texto antes de comentarmos um pouco sobre como podemos estudar a vontade de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 11 diz: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então aqui nós já temos um pouco sobre as dificuldades acerca disso, porque de fato, quando nós olhamos para nossas vidas e para a realidade ao nosso redor, nós questionamos se é verdade que Deus de fato exerce a sua vontade plenamente, conforme os textos que nós lemos. Mas se nós progredirmos um pouco na leitura das Escrituras, nós vamos encontrar alguns outros textos também, que afirmam, por exemplo, Mateus 6, versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensina é aquela que fala: Senhor, que a tua vontade seja consumada completamente, seja plenamente executada aqui na terra, assim como ela é executada no céu. Então nós já temos aqui algo para, digamos assim, contrastar, para nos dar um novo aspecto que nós precisamos ponderar quando nós falamos da vontade de Deus. E mais, se nós formos olhar para o Evangelho, nós vamos ver que nele, na morte e ressurreição de Cristo, nós vemos um aparente conflito entre aquilo que está escrito na palavra de Deus, mas que eu já adianto, não é conflito. Nós vamos falar sobre isso de uma forma um pouco mais clara já. Mas Êxodo, capítulo 23, versículo 7 diz assim: da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Veja aqui que Deuteronômio está deixando bem claro que não é da vontade de Deus o assassinato. Inclusive um dos mandamentos é esse: não matarás, no sentido de que não assassinarás. Porém, quando nós vamos ver o que está por trás da morte e ressurreição de Cristo Jesus, nós temos aqui algo que vai mostrar que Deus está por trás do assassinato do próprio Filho, da morte de Cristo.
Atos 4, versículos 27 a 28, vamos dar essa leitura. Diz assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo quanto a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Vou ler de novo. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, e com gentios e gente de Israel, para fazerem sua própria vontade? Sim, mas o que ele está colocando aqui a mais como elemento, o elemento fundamental, último, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, sim, a morte de Jesus Cristo, santo, ungido, foi predeterminado por Deus e a sua mão estava ali acompanhando, supervisionando e fazendo com que a sua vontade nos céus fosse plenamente consumada no ministério terreno de Jesus, que envolvia a sua morte e a sua ressurreição. Então nós temos aqui a grande questão: a morte de Cristo era ou não era a vontade de Deus? Nós já respondemos isso numa escola bíblica dominical recente, e que nós vimos então que os homens executam a sua vontade, eles exercem a sua liberdade, eles agem conforme as suas próprias escolhas e os seus desejos maus, mas Deus executa o seu propósito eterno, o seu plano, utilizando-se disso sem coerção, sem provocar o coração do homem, mas o homem vai executar a vontade de Deus. E sim, a morte de Jesus era a vontade dos homens, e também era vontade de Deus. Se assim não fosse, ele não teria sido julgado, não teria sido condenado e não teria sido morto, se dos céus não tivesse sido dada a autoridade para que isso fosse executado. Vamos continuar então falando sobre a vontade específica. Nesse caso, então, a Bíblia é contraditória ao encararmos textos que falam explicitamente que a vontade de Deus não pode ser frustrada, não pode ser evitada, não pode ser embargada, paralisada, impedida, e que também afirma que a vontade de Deus é parada, é despercebida, é descreditada pelos homens, não é executada, não é exercida, porque eles conhecem a vontade de Deus e não executam. Então Deus é um Deus que não consegue fazer a sua vontade ser efetiva. É lógico que a Bíblia não é contraditória. O que nós temos aqui não é contradição, mas o estudioso das Escrituras, o cristão, ele precisa ter perspicácia, ele precisa ter inteligência aqui para observar a leitura desses textos, para que eles sejam harmonizados. A harmonização dos textos das Escrituras não é um problema dela, é um problema do intérprete. Então o intérprete precisa olhar para isso e ver o que acontece. Nós temos aqui, então, o seguinte caso, de que o problema não é o termo ou a demonstração, a revelação da vontade de Deus, mas o que o intérprete precisa encarar é que o termo vontade pode ser usado, pode ser utilizado, pode aparecer nas Escrituras de formas diferentes. Então, nem sempre a vontade que é apresentada na Escritura está falando do mesmo aspecto, da mesma realidade de vontade. Nós podemos dizer que aqui é um aspecto mais econômico no sentido de relacional. Da forma como Deus se relaciona conosco, nós vamos observar diferentes aspectos de sua vontade. Eu quero que você lembre sempre que a vontade de Deus é uma só. A vontade de Deus é a vontade de Deus. Mas na forma como ela se manifesta a nós, na forma como nós percebemos a vontade de Deus se relacionando conosco, nós podemos dizer que ela é revelada, que nós a percebemos, pelo menos de duas formas. Então nós vamos falar aqui de forma pedagógica, de forma didática, da vontade de Deus em dois aspectos. Enquanto a vontade soberana ou decretiva, ou seja, a vontade de decreto, e a vontade revelada, ou também conhecida como a verdade preceptiva, que vem de preceitos, de mandamentos. Então vamos lá. Vamos começar pela vontade soberana, que é irresistível.
Ela também é chamada de vontade decretiva ou vontade de propósito, também conhecida como vontade absoluta, vontade eficiente, ou como a dogmática reformada de Hermann Bavinck, por exemplo, vai trazer, a vontade oculta de Deus, uma vontade secreta. Alguns também vão chamar de vontade de beneplácito. A vontade decretiva de Deus é a vontade de Deus pela qual Ele soberanamente faz acontecer tudo o que Ele quer. Os decretos divinos fazem parte dessa vontade, principalmente no aspecto oculto, são os planos eternos que Deus fez para a sua criação e que agora estão sendo exercitados na vida de suas criaturas. Então, aqui a vontade soberana é aquela que inexoravelmente, inevitavelmente vai acontecer. Nada pode detê-la, e Ele assim decretou antes de criar o mundo, e Ele tem exercido na vida das suas criaturas ao longo do desenrolar da história. Então a história não acontece sem propósito, porque em pontos-chave da história, Deus tem propósitos que, de alguma forma, Ele vai organizar, orquestrar para que eles sejam executados. Um exemplo está em Êxodo, capítulo 4, versículo 21. Disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você e o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Então veja que Deus tem vontade de que o seu povo seja liberto. Ele vai ali utilizando Moisés para falar com o faraó, para que o faraó liberte o povo. Mas porque Faraó vai endurecer do seu coração, existe um momento aqui que a Bíblia vai deixar bem claro, que é nesse texto, que Deus mesmo endurece o coração de Faraó. Então, Deus faz isso, Ele executa a sua vontade em Faraó, e ao mesmo tempo Ele vai exercer a sua vontade em fazer o povo ir, a vontade de Deus libertar o povo. Mas o nosso aspecto agora é esse: Deus executa a sua vontade, inclusive sobre as pessoas, endurecendo aqui o coração de Faraó. Uma outra questão que nós precisamos falar acerca da vontade soberana de Deus, da vontade decretiva de Deus, é que essa vontade ela tem elementos desconhecidos, não revelados a nós. São aspectos ocultos dessa vontade, então não estão acessíveis a nós. É por isso que muitas vezes, quando trabalhamos a vontade decretiva de Deus, nós ficamos cheios de porquês. Por que Deus fez isso? Como é que Ele faz? Como que é a ordem dos decretos? O que foi que Ele pensou primeiro? Né? O que é que Ele determinou para acontecer sequencialmente? Essas perguntas vêm naturalmente porque, de fato, existe esse aspecto oculto. Apenas se sabe da vontade de Deus aquilo que foi revelado nas Escrituras acerca dos seus decretos e aquilo que nós vamos percebendo ao longo da história. Porque se Deus decretou na eternidade e isso vai sendo executado, significa que nós vamos percebendo o manifestar e a execução desses decretos. Mas até então eles estavam encobertos, estavam ocultos, estavam secretos. E nas Escrituras também nós temos fagulhas, elementos que nos revelam o mistério desses decretos, em sua complexidade, em sua, digamos assim, inacessibilidade por nós enquanto humanos. A verdadeira vontade de Deus é a vontade de seu beneplácito. Então, essa é a vontade fundamental e irresistível de Deus, aquela que é a do seu beneplácito, aquela que é idêntica ao seu ser e é eficaz. Então, aquilo que Ele manifesta enquanto seu ser e que Ele vai fazer cumprir segundo seus propósitos. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, nos traz uma ideia mais clara acerca disso. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Ou seja, existem coisas que nós não entendemos, que nós não sabemos, mas que o Senhor conhece, porque para Ele nada está encoberto. É muito bom que você escute depois uma canção chamada O Tapeceiro, do cantor e autor, compositor cristão chamado Stênio Marcius. Nós vamos perceber ali que ele vai tratar acerca dessa vontade oculta de Deus e a vontade que nós percebemos, a que é revelada, que ela é semelhante a uma obra de tapeçaria, em que nós vemos apenas um dos lados. John Piper vai dizer que nós vemos a parte dos fiapos soltos, mas do lado de Deus ele vê a obra perfeita, porque Ele sabe cada ponto que está dando
E enquanto está encoberto a nós, está descoberto para ele, porque para ele tudo está à vista. Daí, aquela pergunta clássica que se chega para os pastores, que se chega para os discipuladores, né? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Nós não vamos responder com tanta objetividade, aliás, com tanta facilidade, porque se a pessoa está querendo saber a verdade, a vontade oculta de Deus, nós não sabemos, né? É por isso que nós devemos descansar em fé, na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que embora nós não saibamos, Ele vai executar para o nosso bem, para o nosso crescimento, nossa santificação e para a glória do seu próprio nome. E nisso nós confiamos. Isso é andar por fé. Vamos seguir então para a questão lá da morte de Cristo. Nós podemos dizer, portanto, que a morte de Cristo no espaço e no tempo, ou seja, há mais de 2000 anos atrás, em Jerusalém, pela mão dos incrédulos, pela mão daqueles que se chamavam pelo seu nome, mas que não reconhecem o Messias e assassinaram o Messias, pela mão de gentios, do Estado romano, tudo isso aconteceu conforme o beneplácito da sua vontade. Deus havia decretado, Deus havia planejado e assim Ele o fez. Inclusive utilizando-se da maldade humana, no sentido de que os homens faziam o que eles queriam. Eles olharam para o Cristo, eles odiaram o Cristo e quiseram matar o Cristo. Mas isso fazia parte da organização, da visão e do planejamento de Deus desde sempre. Então nada que acontece na morte de Cristo é por acaso, fazia parte da sua vontade decretiva. Nós vimos isso em Atos, capítulo 4, versículos 27 e 28. Mas também em Atos, capítulo 2, nós podemos observar isso. Nos versículos 22 até o versículo 23. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de ímpios. Então, aqui nós temos sim, a vontade de Deus decretiva levou Cristo à cruz para a remissão dos nossos pecados. Cristo se entregou voluntariamente, né, e glória a Deus por isso, porque só assim houve a nossa salvação. Essa vontade decretiva, essa vontade também chamada de propósito, é aquela que Deus faz concretizar pelo seu poder absoluto da sua soberania. A história serve apenas para confirmar esse propósito pré-existente. Então, na história, nós vemos a concretização de um propósito eterno de Deus. Essa vontade é irresistível e tem que acontecer. Quando Deus chama o mundo à existência, ele vem à existência. Ele não pode não começar. As luzes não podem deixar de existir quando Deus diz, haja luz. Essa é a vontade decretiva de Deus. Ficou tudo claro? Lembra que esse vídeo fica disponível, faz as anotações e acompanha. Aí que nós vamos agora para o nosso segundo ponto. Nós vamos então para a vontade preceptiva, que já é a vontade resistível. Ela também é conhecida como a vontade revelada de Deus ou sua vontade moral. É referente à vontade de Deus, preceito de Deus, a sua ordem, os seus mandamentos. Ou seja, é a lei de Deus, né? Como eu já falei, os seus mandamentos, os seus preceitos. Então é aquilo que Deus diz como tem que ser, é aquilo que Ele revela. A vontade preceptiva de Deus não só pode ser resistida, como nós resistimos o tempo todo. Não terás outros deuses diante de mim. Nós não conseguimos cumprir isso diariamente. Não dirás falso testemunho. Não adulterarás, nem assassinarás, nem mente no coração. E nós fazemos. É aquilo que nós conhecemos enquanto lei de Deus e que nós resistimos o tempo todo. Inclusive, enquanto o Espírito Santo não toca no nosso coração para nós sermos levados à conversão, para regenerar o nosso ser, o nosso íntimo, para que nós aceitemos o Evangelho, nós resistimos à proclamação do Evangelho o tempo todo em vida. Nós resistimos à manifestação da revelação de Deus, dos céus, na criação. Então, nós resistimos à vontade de Deus, e isso não é uma vez ou outra. Essa vontade preceptiva, veja aí que ela é o que Deus diz que deveria acontecer.
Refere-se, então, às ordens e proibições nas Escrituras. Se você quiser procurar mais conteúdo sobre isso, você vai ver que ela é organizada, às vezes, em 5 sinais, acerca de proibição, preceitos, mandamentos, entre outros. Essa é a vontade de Deus, por exemplo, para que você não tenha nenhum outro Deus diante dele. E veja também que é uma norma de conduta para nós e não para Deus. A vontade preceptiva, a vontade revelada de Deus, é aquela que nós sabemos como nós devemos agir, e não necessariamente uma forma que obriga Deus a agir, ou uma forma obrigatória de Deus agir. Porque a vontade de Deus preceptiva diz respeito a como nós devemos agir, e não como Deus deve agir. A vontade preceptiva, é lógico que ela está de alguma forma e intimamente ligada com os atributos de Deus, com o seu caráter, porque nunca essas coisas são dissociadas. Mas não é uma regra de conduta para Deus, mas uma regra de conduta para nós. A vontade preceptiva nós vemos em Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Por exemplo, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É lógico que nós sabemos que esse texto fala de uma vontade de Deus, da salvação de homens de todos os grupos, inclusive grupos sociais e políticos. Mas não é errado imaginar, ver e falar, pensar dessa forma, que é vontade de Deus que todos os homens sejam salvos, porque essa é a revelação das Escrituras. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, também diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Você vai vendo ali, por exemplo, com os grandes profetas, com Isaías e Jeremias, Deus falando para o seu povo: olha, eu quero que vocês se arrependam, eu queria resguardar vocês, preservar vocês, mas os homens seguem desobedecendo aos mandamentos de Deus, seguem fazendo o que é mal, seguem fazendo idolatria, e por causa disso Deus vai executar o seu juízo, sua condenação, vai levar o povo para o exílio. Então antes, enquanto Deus se relaciona falando, conclamando o povo para o arrependimento, existe a realidade que Deus sabe que aquele povo vai precisar de juízo. Vejamos então algumas afirmações de alguns autores que podem nos auxiliar a encarar a organização, a compatibilização. Não gosto de dizer compatibilização porque elas não são de fato incompatíveis para que a gente precise tentar organizá-las, mas para que nós, digamos assim, façamos uma organização melhor de ideias na nossa cabeça acerca da vontade de Deus, enquanto seu aspecto decretivo e revelado preceptivo. O Herman Bavinck diz assim: Deus vem a nós e nos diz o que deseja de nós. Olha aí, está falando então da vontade preceptiva. Ele vem e diz como quer que nós hajamos. Como seres humanos são seres racionais, morais, Deus não lida mecanicamente com eles. Ou seja, nós não somos robôs na mão de Deus, mas fala e age de acordo com sua natureza. Assim como um pai proíbe um filho de usar uma faca afiada, embora ele mesmo a use sem se machucar, assim também Deus proíbe as criaturas racionais de cometerem o pecado que Ele mesmo pode usar e usa como eu para glorificar o seu nome, como na morte de Cristo. Os homens pecam por sua própria vontade, Deus não os obriga a pecar, Deus não os coloca a intenção no coração de cometer pecado, eles fazem isso naturalmente, livremente, mas Deus usa essa vontade do homem para um propósito bom, para a execução de algo que vai glorificar o seu nome e que vai gerar salvação, bem para o seu povo. Está na Dogmática Reformada, na página 251. Nós temos também essa frase bem bacana de John Frame, em No Other God, página 103. A vontade de Deus é às vezes frustrada porque Ele assim o quer, pois Ele tem dado a um dos seus desejos precedência sobre o outro. Então vamos lá, a vontade de Deus, quando ela é quebrada, na verdade não é uma quebra absoluta da vontade de Deus. John Frame está nos lembrando então que dentro do propósito eterno de Deus, da sua vontade eterna, existe também a vontade de que os homens desobedeçam um dos seus mandamentos. Então não é que Deus incline o coração, mas digamos assim que Deus, dentro da sua organização, dentro do seu
vamos colocar entre aspas, planejamento eterno, o que é que ele faz? Ele decreta pontos-chave, ele decreta coisas que de fato vão acontecer assim como ele quer, e que para isso, inclusive, os homens podem agir como eles querem, e eles vão agir como eles querem, culminando de fato naquilo que é propósito de Deus. Ou seja, se a vontade de Deus é frustrada, a preceptiva, os mandamentos, os preceitos de Deus, não é porque Deus queria e o homem quebrou, mas que Deus coloca, revela, os homens escolhem não andar, mas Deus determinou que a liberdade do homem, Deus determinou esse aspecto em que o homem tem algum nível de soberania, tá? Soberania que eu quero utilizar aqui não é um termo utilizado irresponsavelmente, mas como o J. Carson usa e como autores cearenses utilizaram, né, recentemente, acerca do aspecto da liberdade de Deus e da soberania do homem, tá? Que realmente é isso mesmo, aquela inversão que nós fazemos sobre a soberania de Deus e a liberdade do homem. Existe de fato a liberdade de Deus plena em executar os seus propósitos, e o homem tem algum nível de liberdade, de volição, mas que eles vão estar a serviço de Deus de uma forma misteriosa, vontade oculta. Então, vamos continuar aqui. Deus não planeja causar tudo o que ele valoriza, mas ele nunca fala em causar tudo o que ele planejou. Então, aquilo que valoriza os homens por causa da quebra dos preceitos podem descobrir, mas aquilo que ele planejou, criação, a redenção, a glorificação de Cristo, o retorno, a volta de Cristo, a consumação do reino, essas coisas vão acontecer inevitavelmente. Apocalipse nos lembra isso. Quando nós vemos Apocalipse, nós vemos que a vontade decretiva de Deus há de se realizar, e ela vai se realizar. Por isso que Deus já revelou a João, João, olha aqui para a igreja não precisa ter dúvidas de que aquilo que eu planejei, aquilo que eu prometi, há de se cumprir inevitavelmente. John Edwards fala assim na sua obra Miscelâneos: não há inconsistência ou contrariedade entre a vontade decretiva e preceptiva de Deus. É bastante consistente supor que Deus possa odiar a coisa em si e todavia desejar que ela aconteça. Sim, eu não receio em afirmar que a coisa em si possa ser contrária à vontade de Deus, como por exemplo a quebra de um preceito, né? O preceito de Deus é a vontade dele. A quebra, o desvio, a corrupção desse preceito não é a sua vontade nesse sentido. E ainda que possa ser agradável que sua vontade venha a acontecer em outro caso. Ou seja, sim, eu não receio afirmar que a coisa em si possa ser contrária à vontade de Deus. E ainda que possa ser agradável que sua vontade venha a acontecer em outro caso. Supor que Deus tem vontades contrárias para com o mesmo objeto é uma contradição. Mas não o é quando se supõe que ele tenha vontades contrárias sobre diferentes objetos. A coisa em si e a coisa que deva acontecer são diferentes, como é evidente. Porque é possível que uma possa ser boa e a outra possa ser má. A coisa em si pode ser má e ainda pode ser bom que ela aconteça. Pode ser bom que uma coisa má aconteça. E frequentemente, muito certamente, inegavelmente, é isso que acontece, provado será. Deu um nó, Felipe. Mas olha para a morte de Cristo. A morte de Cristo é um elemento, a olhos humanos e a nível de preceitos de Deus, mal. Um inocente foi morto, um inocente foi imolado, um inocente foi condenado e crucificado, foi cuspido, foi humilhado, foi torturado. Ele foi blasfemado, ele foi alvo de todo tipo de moléstia, de todo tipo de agressão. Então, coisas ruins não faltam, e más no sentido de quebra de mandamento, quando nós olhamos para a crucificação de Jesus. Porém, essa coisa má aconteceu para o bem. No final, através disso, Deus, Cristo, esmaga a cabeça da serpente. Através disso, Cristo compra para si um povo de toda língua, tribo e nação. Através disso, Cristo entrega para o Pai um povo santificado, remido de seus pecados. Através disso, o Pai é glorificado no Filho. Através disso, um povo é conduzido para a salvação e tem a presença real de Deus em si, através do Espírito Santo. Através disso, um povo tem sido moldado ao caráter de Cristo. Através disso,
a garantia do retorno de Cristo é a consumação de toda a sua obra redentiva. Então veja que, através de uma coisa má, Deus realizou seu bom propósito eterno e o bem. Então essa filosofia aqui, essa discussão, ela nos gera conclusões magnificadoras de Deus, glorificadoras de Deus, quando nós olhamos para a cruz, porque ela foi pensada a partir da cruz. Aqui nós temos então aquela questão, e eu trago a palavra do R.C. Sproul, quando chegam para ele e dizem: então qual é a vontade de Deus para a minha vida? Ele fala: quando as pessoas me chamam e me dizem: como posso saber a vontade de Deus para a minha vida? Eu quero lhes perguntar: qual vontade você se refere? Você está falando sobre a vontade decretiva de Deus? Você está falando sobre a vontade oculta de Deus? Se você estiver falando sobre a vontade oculta de Deus, a primeira coisa que você precisa entender sobre ela é que ela é oculta. E quando as pessoas me dizem: o que Deus quer que eu faça nesse tipo de caso? Eu digo: como vou saber disso? Eu estudo teologia, mas não posso ler a mente de Deus. Tudo o que eu posso fazer é ler a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus faz é me dar a sua vontade revelada. E isso é uma tarefa suficiente para, durante a minha vida inteira, tentar descobrir tudo o que está escrito nesse livro que Deus revelou. Ou seja, você quer conhecer a vontade preceptiva de Deus, os preceitos de Deus, você precisa ler as Escrituras. É por isso que nós precisamos conhecer bem a palavra de Deus, para tomarmos até decisões básicas no dia a dia para glorificarmos o seu nome. As Escrituras são a nossa regra de fé e prática. Então, aquelas perguntas: qual namorado eu vou ter, qual emprego eu vou ter, você pode responder maduramente a partir de uma visão bíblica. Então, quer conhecer a vontade de Deus? Leia a palavra de Deus. Agora eu li a palavra de Deus uma vez, eu já sei tudo sobre a vontade de Deus. Não. É necessário uma carreira de vida, lendo as Escrituras, estudando as Escrituras, procurando a igreja, conhecendo a doutrina de Deus, as doutrinas acerca das Escrituras, para que tomemos decisões corretas. No final, a vontade decretiva, a vontade preceptiva de Deus nos ajudam com coisas básicas como essa. Qual a vontade de Deus para a minha vida? A oculta você não vai saber agora, mas a preceptiva é muito simples. Estude a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus. Desenvolva a maturidade, desenvolva o discipulado, o aconselhamento, a disciplina junto com a igreja. E assim você vai ser um crente maduro e vai viver na vontade de Deus. Lembra, nós temos um capacitador fiel em nós, que é o Espírito Santo. Por fim, eu trago duas frases aqui. Uma de João Calvino, que ele diz: onde Deus fechar sua santa boca, eu desistirei do inquérito. Então, aquilo que eu não sei, não está revelado, quer dizer, eu não vou entrar. E Romanos 11:33, ó profundidade da riqueza, da sabedoria de Deus, e no final, a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. E aqui as nossas referências da Dogmática Reformada, do Sumário de Teologia Lexham, do original, What's the difference between the decretive and preceptive wills of God? Que é qual a diferença entre a vontade decretiva e preceptiva de Deus, do R.C. Sproul. E existem duas vontades em Deus, do Dr. Sam Storms, aí da Monergismo, outro do Voltemos ao Evangelho, traduzido pelo Voltemos ao Evangelho, que é originalmente do Ligonier Ministries. Amém? Deus te abençoe, fique com Deus. Qualquer dúvida, coloca aqui no chat ou envie uma mensagem para mim lá no WhatsApp, se você for da ICR, tá? Deus te abençoe, fica com Deus e até a próxima.